Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 14. Nós vamos ler verso 1, 2 e 3. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Está projetado aí. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. É impossível, né, irmãos, estarmos em um culto como esse e permanecermos tristes. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Se você adentrou essas portas triste, pode ter certeza, você não sai da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui alegre, tomando posse de vitória. Aleluia! Porque assim como foi nos tempos de Jesus, aonde ele chegava milagres acontecia, aonde ele chegava mortos ressuscitavam, coxos andavam, cegos enxergavam, e não é diferente hoje. Jesus está no nosso meio, aleluia, e ele tem milagres para mim e para você. João 14, verso 1 até o 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou repetir o verso de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Toma o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, eu estava agora à tarde orando, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E alguns dias eu estava lendo, meditando esse texto, e muito falou ao meu coração. E eu queria dar um tema a esta mensagem: o céu é real. O céu é real. Você pode repetir nessa noite após mim? O céu é real. Não, só os crentes salvos. O céu é real. Irmão Igor, o céu é real. Jesus, aqui no capítulo de número 14, Jesus traz um texto escatológico, mas ao mesmo tempo Jesus está animando o coração dos seus discípulos, trazendo ali conforto, ânimo, para que eles continuassem caminhando. Jesus estava falando da sua partida, da sua morte, mas Jesus disse que era necessário que ele morresse. Nós aprendemos hoje aqui na escola dominical, ao qual mesmo Jesus disse que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E no evangelho de João num todo, nós sabemos que temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, e esta palavra sinótico significa visão conjunta. Os 3 primeiros evangelhos têm uma visão panorâmica de forma igual, mas quando nós chegamos em João, João escreve diferente. João não escreve para judeu, João não está escrevendo especificamente para romano, nem muito menos só para grego. A mensagem que João usa no seu evangelho, no evangelho que leva o seu nome, é para mim e para você. A mensagem que João traz no evangelho que leva o seu nome, irmão Tiago, é para a igreja. É para a igreja que ele saberia que iria passar pelo arrebatamento da igreja. João não começa, presbítero José Alberto, falando do nascimento de Jesus, não. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbos ali no grego é logos, e por sua vez nós podemos traduzir que o verbo ali é Cristo. Ele está dizendo: no princípio era Cristo. Cristo estava com Deus, e Cristo era Deus.
Porque existe, segundo a teologia, chamado de união hipostática. Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Jesus, ele não se aniquilou, como muitos pensam que ele esvaziou, dizendo que estava deixando para lá a sua forma divina. Não, mas ele veio para morrer neste mundo, nesta terra, sentir as aflições não como Deus, mas como ser humano. Por que Jesus precisou sentir as aflições como homem aqui na terra? Para que pudesse fazer sentido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus teve que sentir sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu medo, porque o texto diz que quando ele chega no Getsêmani, ele faz uma oração dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quem está falando é o Jesus homem. Ponto e vírgula. E ele conclui dizendo: mas não seja feito a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ali está falando Cristo, Deus, a parte divina do Senhor, dizendo: eu estou aqui para que se cumpra em mim a tua vontade. Então ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era Cristo. Cristo estava na criação do mundo. Cristo estava lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1. No haja luz, no haja terra, Jesus estava presente. E você vai ver no decorrer, no verso número 10, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está uma igreja que creu no nome de Jesus. Provavelmente, irmãos, nós não fazíamos parte do projeto original, mas como eles rejeitaram, este projeto salvífico foi expandido para mim e para você. Foi aberta a oportunidade para mim e para você. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós não merecíamos estar aqui, nós não tínhamos direitos de estar aqui, mas o Senhor olhou para mim e para você com um olhar de amor, e nos amou com um amor incondicional, e nos deu a oportunidade de adentrarmos no céu pelas portas. E como é que nós entramos nesse céu que é real? Pelas portas. Pelas portas, pastor Marcos. É pelas portas que nós vamos entrar nas mansões celestiais, e você vai ver isso nesta noite. Em poucas palavras aqui, Jesus, irmãos, nos injetou, nos enxertou na videira verdadeira. Quando nós lemos lá no capítulo de número 2, aonde ele chega na boda de Caná e traz ali, os irmãos sabem, ele transforma a água em vinho, e o vinho simboliza a alegria. No capítulo de número 3 e o verso de número 16, é o texto áureo da igreja. Quem não conhece João 3,16, aonde o próprio Jesus diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Todo aquele que crer no Filho de Deus, todos aqueles que crêem em Jesus, terão vida eterna com o Senhor. E vida eterna, meu irmão, não é igual muitos pregam por aí, dizendo que aqui na terra. Não, vida eterna é no céu. Vida eterna é no céu com o Senhor. Vida eterna, irmãos, é no céu com o Senhor. E ele continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Nós estamos aqui nesta noite como igreja porque nós cremos, irmã Marlene. Nós estamos aqui nesta noite reunidos no primeiro dia de março de 2026, porque nós cremos de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E qual é a nossa maior alegria, irmã Lu? É saber que muito breve, mas muito breve, eu vou melhorar, mas muito breve, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E eu te pergunto, quem é que vai subir?
Todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador, todos aqueles que creram no seu nome, todos aqueles que acreditaram, todos aqueles que ouviram esta palavra, creram na palavra, viveram a palavra, esconderam esta palavra no coração. Todos aqueles que renunciaram o eu, as vontades, a carne, porque a carne ela palpita para o erro, ela te chama para o erro. Mas nós, como crentes, homens e mulheres de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, mas quem é nascido de carne é carne. Eu ouvi um pregador uma vez, ele disse que todos os dias nós temos que matar um leão. E aí ele melhorou dizendo: olha, você mata um leão de dia, de manhã, e deixa um amarrado para depois do almoço. Todos os dias nós enfrentamos lutas. Todos os dias nós precisamos renunciar a esta carne que nos leva ao erro, que nos induz a pecar. Paulo chegou a dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço todos os dias. Às vezes nós não queremos fazer, mas o que anima o nosso coração é que tem algo chamado misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela renova-se a cada manhã. Virou 0 hora, renovou a misericórdia de Deus na tua vida. Mas saiba de uma coisa: vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar, irmã Emanuela. Alabaia soreia. E quando essa trombeta tocar, meu irmão, se você não estiver preparado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu sinto muito em te dizer, você vai ficar. Não adianta mais clamar por misericórdia, não adianta correr para a igreja Filadélfia. Você não vai achar o pastor Veiga aqui, você não vai achar o pastor Bruno aqui, você não vai achar ninguém aqui. Pode ser até que encontre alguns. E aí você vai perguntar: como é que eu faço agora? E eu te peço nesta noite, meu querido, encarecidamente, viva hoje. Viva hoje. Lutero disse: eu vivo como se Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e fosse voltar amanhã. Assim tem que ser a nossa vida. Viva desta forma, como Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje, e amanhã Ele vai voltar para te arrebatar, para morar no céu. Irmão Elito, o céu é uma realidade, é uma realidade. Existe um lugar preparado para mim e para você lá. Você vai ver nesta noite que lugar é esse. João, irmãos, ele começa descrevendo em várias passagens, quando ele chega ali no tanque de Betesda e leva a cura para aquele homem. E você vai seguindo o caminho, e nós chegamos no verso número 14, não temos muito tempo. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Esta palavra não se turbe significa dizer não se aflinja, relacionada a uma inquietação emocional. Jesus está dizendo: não turbe o seu coração. Jesus está trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de encorajamento para mim e para você, acerca dos acontecimentos das últimas coisas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E o que é crer? Crer é confiar, crer é acreditar. É o Senhor dizendo: vai dar certo. E mesmo que você olhe e não consiga enxergar o fim do túnel, você só consiga enxergar a adversidade, problemas, sofrimento, tribulações, aflições, mas Jesus está dizendo: vai dar certo, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: mesmo que o cenário não seja favorável, continue crendo, continue acreditando, porque vai dar certo. Vai dar certo, irmão Ari. Ao final desta jornada é vida eterna com o Senhor. Ao final desta aflição que nós sofremos aqui é vida eterna com o Senhor. O que nós estamos passando aqui hoje não se resume apenas a isso, não. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca mentiu e nem omitiu, dizendo: olha, vai ser fácil me servir. Até porque se servir a Deus fosse fácil,
essa igreja, não caberia a quantidade de pessoas que está aqui. Ia ter tantas pessoas aqui que não iriam conter esses bancos, essas paredes. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Só que o início do versículo ele diz o quê? Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. O que Jesus diz para mim e para você é para que gere paz, tranquilidade no meu e no teu coração. Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra de Jesus nessa noite para você é: está sofrendo? Tenha bom ânimo. Está chorando? Tenha bom ânimo. Está passando por dificuldade? Tenha bom ânimo. Não perca a sua fé no Senhor, crede nele. Não deixe as lutas turbarem a sua vida, desviar o teu foco. O inimigo das nossas almas, ele tenta todos os dias, irmão Murilo, 24 horas por dia, deturpar a nossa fé, roubar a nossa fé, desviar, tirar o foco. Através de que foi falado aqui? O que mais tem cooperado para muitos caírem é isso aqui. Roubamos o tempo que era para nós dedicarmos a Deus. Não temos mais o nosso tempo de oração. Ah, mas eu oro quando chego na igreja. Você tem a obrigação de orar na tua casa. Você tem que orar na tua casa. A tua casa tem que ser uma igreja. Na tua casa tem que ter oração, tem que ter hino, tem que ter palavra. A nossa casa é uma igreja. Nós somos o sacerdote de lá. O nosso culto não começa quando nós chegamos aqui, não. O nosso culto começa quando a gente sai de lá de casa. Porque você já sai adorando, você já sai glorificando. E quando você chega na igreja, nós reunimos este corpo e continuamos adorando ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Melhora o microfone um pouquinho, irmão. É porque está desligado aqui o retorno. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí eu te pergunto: será que tem um lugar para nós lá? Será que tem um lugar para mim e para você lá? Quando Jesus diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, ele não está dizendo que provavelmente tenha, não. Ele está fazendo uma afirmação: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe que existe uma morada para mim e para você lá. E aí você para e começa a pensar: então que tamanho é o céu? Que tamanho é esta morada? Que Jesus está dizendo: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se não tivesse a morada, ele tinha dito: eu estou indo preparar lugar para vocês. Mas na casa de meu pai já existem muitas moradas. E o que é que ele está indo? O que é que ele foi fazer lá? Foi apenas preparar o lugar para eu e você, aonde nós vamos ficar. Deixa eu te perguntar uma coisa: as irmãs que estão aqui, quando chega uma visita na casa de vocês, quando alguém liga e diz: olha, estou indo aí passar um mês na tua casa, o que é que vocês falam? Tudo bem, pode vir, estou indo preparar o quarto de visita. É 3 dias, né, irmã Flávia? Você prepara o quarto de quê? De visita. Mas esta morada aí é provisória, é transitória, é passageira. Esta visita que chega da tua casa tem prazo de validade. Ela chega hoje, mas amanhã ela pode ir embora. Mas quando Jesus diz para os seus discípulos: olha, fica tranquilo, na casa de meu pai tem muitas moradas, não vai faltar lugar para vocês. Porque se não tivesse, eu já tinha dito: eu estou indo preparar-vos lugar. Mas se eu for e for preparar lugar, não tem problema. E que tamanho é esta casa? Que tamanho é este lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você? Existe um estudo que diz que já passou na Terra mais de 40 bilhões de seres humanos.
Hoje a estatística é de aproximadamente 8 bilhões de habitantes no globo terrestre. Mas segundo algumas fontes de estudo, mais de 40 bilhões de pessoas já passou por essa terra. Aí eu te pergunto, quantos crentes já morreram? Quantos crentes já partiram para a eternidade? A casa tem que ser grande. O lugar tem que ser grande. Jesus foi preparar esse lugar, meu irmão, para eu e você não passar férias. O lugar que Ele foi preparar para mim e para você não foi para passar 3 dias, 30 dias, não. Este lugar que Ele foi preparar para mim e para você foi para nós passarmos toda a eternidade com Ele. Ele disse para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, porque o lugar que eu estou preparando não é para passar férias, não é para passar nenhum dia nem 2, é para você morar a eternidade comigo. Coloca para mim Apocalipse capítulo 20, o verso de número 9. Eu quero terminar. Apocalipse capítulo 20, verso de número 9. 21, 9. 21, 9. Capítulo 21, verso 9. Vamos ler bem rápido daí em diante. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que desce do céu. Segura aí. Ele disse, o anjo disse que ia mostrar quem? A esposa do Cordeiro. Ei, meu querido, essa cidade está pronta. Ela só está incompleta. Sabe o que é que está faltando nela? Ele disse: vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Sobe para um alto monte e mostra para ele a grande cidade, a santa Jerusalém. Mas espera aí, a noiva é a cidade? Não, é quem mora na cidade, é quem habita na cidade. Quem habita na cidade? A igreja do Senhor Jesus. Continua, verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. Segura aí, guarda isso. Essa cidade tem quantas portas? Quantas portas? Em cada porta tinha o nome das 12 tribos de Israel. Verso 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente tinha 3 portas. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. 16. E a cidade estava situada em quadrado, ela era quadrada, e o seu comprimento tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Segura aí. Se você ler na tradução King James, vai dizer que a cidade tinha 2.240 quilômetros de comprimento, 2.240 quilômetros de largura e 2.240 quilômetros de altura. Maior do que muitos países por aí. Mas nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de uma cidade. Essa é a cidade que o Senhor preparou para mim e para você. Esta é a cidade que eu e você vamos morar. Agora lembra que eu falei para você que ela tem 12 portas? Por que ela tem 12 portas?
Porque se no dia do arrebatamento você estiver no sul, você entra pela porta do sul. Se você for arrebatado e você mora na região norte, você sobe pela região norte. Se é pelo lado leste, sudoeste, meu querido, tem porta para eu e você entrar à vontade. Não vai ter congestionamento, não vai ter não. Ei, irmão Tiago, nós não vamos ficar na fila esperando não. Tem porta para todo mundo entrar. Tem porta para eu e você entrar. Não importa a localização geográfica que você esteja. No dia do arrebatamento vai ter uma porta daquele lado esperando para você passar. Aleluia. E o texto diz que não é uma, são 3 portas de cada lado. É 3 portas para o sul, é 3 portas para o norte, é 3 portas para o leste, é 3 portas para o outro lado. Verso 17. E mediu o muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que dá o anjo, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe. Deixa eu te perguntar, segura aí. Quem já viu uma jaspe aqui? Levante a mão. Eu nunca vi, que eu não vou nem levantar a mão. Ó, o irmão Maurício ali já viu. Só o irmão Maurício viu uma jaspe aqui, ó. Os fundamentos eram de jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônica. O sexto de sarde. O sétimo de crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisopraso, não sei nem o que é isso. Um décimo, jacinto. O duodécimo, amestita. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Isso merecia um glória a Deus. Essa é a cidade que o Senhor foi preparar um lugar para mim e para você lá. Eu quero ser teu vizinho lá, meu irmão. Eu quero ser o teu vizinho lá, meu irmão, minha irmã. Olha para teu irmão, diga para ele: eu quero ser seu vizinho nessa cidade. Nós vamos morar, meu querido, não são em condomínios separados, não. Nós vamos morar numa mesma cidade. Nós vamos morar nesta mesma cidade. Ela vai comportar a mim, vai comportar a você, vai comportar a todo mundo. E a Bíblia diz que nós estaremos todos os dias na presença do Senhor. O céu é real, o céu é real. Não deixe, meu querido, a aflição dos dias de hoje roubar esta fé que há dentro de você, esta vontade que você tem de morar nesse céu. Não se turbe o vosso coração. Confia no Senhor, creia nele, acredite nele, acredite na palavra do Senhor, porque na casa do Pai existem muitas moradas. Jesus só foi preparar o lugar, ele não foi preparar a morada, ele foi preparar o lugar. O meu aposento, o teu aposento, o lugar, presbítero Zé Alberto, aonde nós estaremos para toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe.